que a gente já está passando aqui um pouquinho. Vamos começar, não sei se o Matheus vai transmitir aí no YouTube, então vamos lá. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma mesa aqui do Encontro Norte-Nordeste, terceiro Encontro Norte-Nordeste Psicologia do Esporte. Nós temos aqui a presença dos palestrantes Luciane Barroncas, o Kleberson e o Ricardo Ângelo. Tá? O tema da nossa mesa é a trajetória do atleta nas regiões Norte e Nordeste, nuances e desafios para treinadores e psicólogos. Só para esclarecer vocês, cada palestrante tem 20 minutinhos, né? Eu vou estar ajudando aqui, fazendo esse controle do tempo. A audiência terá o seu momento para fazer suas perguntas, então vocês devem estar visualizando aí, eu tenho um botãozinho aí que é o Q&A, né? E você vai poder fazer suas perguntas e no final das apresentações a gente vai passar essas perguntas para os palestrantes da nossa mesa, tá bom? Então, palestrantes, boa aula para vocês, boa palestra para vocês. E a gente começa com a Luciane, é com você. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciane Barroncas. Eu fui atleta de natação profissional e de polo aquático. E, na verdade, eu comecei com a natação competitiva e tive que ir para São Paulo porque muitas dificuldades da questão de estrutura, competitividade, tudo que a gente sempre encontra aqui na região norte, né? Infelizmente, a gente tem um atraso em relação ao sudeste e eu precisei ter que buscar ali a região sudeste para poder dar continuidade da minha carreira de atleta. Hoje eu já me aposentei, digamos assim, porque não existe uma aposentadoria no esporte, né? Você se dedica 20 anos e, de repente, você só vai para o mercado e você meio que não concorre de igual para igual, porque você não teve todo esse tempo para se preparar com pós, enfim, né? E aí hoje eu tô do outro lado de treinadora, e consigo identificar as mesmas dificuldades que a gente tem, que eu tive quando atleta, né? Aqui eu passei quase 20 anos fora e eu voltei e eu encontro as mesmas dificuldades e basicamente o que me aparenta é que as coisas pararam no tempo, sabe? Porque é muito complicado. Eu não sei se é tanto porque a gente é uma ilha, não sei de repente se fica mais difícil essa atualização, essa renovação por falta de competitividade, eu vejo muito também, mas normalmente são as mesmas pessoas há muito tempo que estão no mesmo controle das coisas, né? Então acaba que fica muito difícil de você encontrar uma situação assim muito diferente do que era. Eu não sei como que são nas outras federações, mas acredito que não seja tão diferente. Nós temos as mesmas pessoas sendo presidente há 30 anos, sei lá, então fica complicado de você ver uma mudança, mas as dificuldades de ser atleta aqui, elas vão desde a gente não ter uma boa estrutura, até também que é o que eu estava conversando com o Matheus, que é o psicólogo que trabalha comigo, que trabalha com a Cornélia também, que a gente tem a dificuldade porque a gente sofre um certo preconceito também, né? Então, para ser atleta num alto nível em São Paulo, sendo atleta da região norte, você acaba encontrando situações não muito agradáveis, né? Sempre, assim. Então, eu já contei vários causos para ele. Do tipo, uma vez, a primeira competição fora daqui, que foi em Goiânia, que
foi os Jogos Escolares. Eu fui nadar e aí nadei bem, assim, né? E aí as pessoas não me conheciam, a gente não tinha os resultados muito expressivos. E aí um menino da seleção de São Paulo chegou para mim e perguntou como que a gente treinava aqui. Se tinha piscina. Então, só que eu tenho uma característica mais debochada, né? Então eu acabei falando para ele que que o meu técnico cortou 4 troncos de árvore e colocou ali, e que cada categoria tinha um jacaré, pequeno para categoria menor, ia crescendo, e aí quando você era mais velho, você tinha que se virar, porque senão... E aí o menino ficou desesperado. E eu saí dali, isso eu falando sério, e aí saí dali achando muito engraçado, porque para mim aquilo era praticamente uma afronta, só que, na verdade, eles não têm conhecimento, não foi uma afronta. É que, assim, para eles, depois de Espírito Santo, é todo mundo baiano. Eu sei disso porque eu morei lá 10 anos. Então, eles não têm a menor ideia nem de onde fica, vocês não estão entendendo. Eu não sei qual que é o problema, mas a geografia é um pouco difícil para eles, nesse sentido. E aí, daqui a pouco, começa a vir várias crianças, adolescentes do estado de São Paulo, e ele vira para mim e fala assim, vai, conta para eles que eles não estão acreditando. E aí eu falei, contar o quê? Aí ele, não, que vocês treinam com o jacaré. Eu falei, vai ser, mas a gente não treina, a gente treina na piscina. Você acha? É porque se você vai perguntar isso para mim é ridículo isso. E aí todo mundo ficou sacaneando ele e tal. Então, assim, de certa forma, você tem sim preconceito. Não é fácil, mas, assim, não foi uma coisa que me impediu ou que me deixasse chateada nesse sentido. Inclusive, eu fui para as Olimpíadas do Rio de 2016 e uma das coisas assim que mais tinha problema era porque eu era e fui a única atleta masculina e feminina que não era da região sudeste, a única. E aí, na história, assim, nem no Pan-Americano também. E talvez sul-americano, não sei te dizer, mas acredito que sim. Então, assim, eu fiquei por 7 anos na seleção brasileira e eu tinha que me provar mais do que as outras meninas. E eu tinha um recado desse, assim, claro e bom som dos meus treinadores, dizendo que, assim, eu precisava render mais naquela competição para eles conseguirem justificar eu estar na seleção. Então, assim, é muito complicado, porque a CBDA é do Rio, geralmente não, mas o polo aquático, ele é um esporte aqui no Brasil que ele é mais centralizado, então é difícil de você desenvolver esse esporte. Inclusive aqui em Manaus, por exemplo, a gente não tem nenhum clube trabalhando esse esporte. Às vezes as pessoas perguntam para mim o que é, porque nem saber o que é polo aquático a pessoa sabe, né? Então, assim, é uma modalidade difícil de você difundir, mas, assim, eu tenho feito trabalhos, projetos de lei de incentivo para tentar fazer. Felizmente, é o meu 3º ano consecutivo que eu não consigo fazer, e muito disso é por desinteresse dos clubes, por dificuldade de querer aceitar um projeto que vai ser uma coisa difícil e que vai gerar trabalho, sabe? Então, eu tenho muita dificuldade em relação a isso, muita resistência ainda aqui. Mas eu vou persistindo. Então, ano que vem eu espero... Hoje eu tenho uma equipe de natação, porque eu não consigo trabalhar polo aquático ainda, mas vou caminhar para isso. Que é ali no ASA CMM, que a nossa equipe ali é do ASA do clube, que foi onde eu tive as portas abertas. Eu sou uma atleta medalhista de PAN, bicampeã sul-americana, atleta olímpica, e eu, quando fui fazer a proposta para o SESI, eles não tinham interesse.
isso para mim é uma coisa assim, surreal, porque em São Paulo não é assim. Os clubes, eles são muito mais interessados, o esporte para eles tem mais consideração, e eu não sei se isso é uma questão também cultural, mas eu acredito que seja, assim, da gente não ter tanta valorização do esporte local. Eu digo isso porque quando eu ganhei todas as minhas medalhas, participei de todas as competições que eu participei, eu tinha mais repercussão, para vocês verem, em Belém do que em Manaus, porque eu estava representando a região norte. Então, assim, eu vejo que a nossa cidade ela tem um pouco de dificuldade, sim, mas eu vejo que a gente precisa continuar trabalhando. As pessoas, eu vejo hoje pessoas novas que estão com ideias legais e que a gente está tentando sair dessa situação cômoda, que eu acho que é o que tem hoje aqui. A Ronélia é um exemplo de quem está trabalhando, tentando algo diferente do que é trabalhado aqui. Eu também estou tentando algo diferente. Hoje eu tenho o patrocínio do nosso clube, que é a Polpex. Eles são quem me dão um suporte mínimo, mas me dão um suporte para que eu tenha a equipe. Mas mesmo assim, tem muita, assim, eu considero a competição com o Sudeste muito injusto, né? A gente tem o lance de que, por exemplo, lá no Sudeste, eles já entendem que na natação, hoje, você não é simplesmente que você nada porque você só quer ou só gosta da modalidade. Hoje, o nicho é você ir fazer uma faculdade nos Estados Unidos, ter uma bolsa. Então, eles já entendem isso, tem uma boa aceitação. E aqui em Manaus, as pessoas nem têm ideia disso, sabe? Então, por exemplo, a criança ali, ela é petista, ela tem 12 anos, ela já começa a fazer inglês para passar no TOEFL, ela já sabe o que ela tem que fazer, como que ela vai fazer, graduar para ter uma carreira. Agora, a gente aqui não é assim. Aqui, eu cheguei aqui, os meninos não têm ideia do que é natação de verdade, porque aqui não é isso. Então, eles se contentam com um ambiente que tem pouca competitividade. Eles acabam que se acomodam em relação a isso, e os resultados das competições aqui, eles são infinitamente inferior ao que é em São Paulo. E aí, essa questão, por exemplo, meninos do Pinheiros hoje, sei lá, com 14, 15 anos, fazem intercâmbio. Os meninos daqui mal sabem nadar os quadrichilos. Então, assim, tem várias coisas que são diferentes, sabe? E fora a questão da nossa Vila Olímpica. A gente está sem piscina desde 2016. Eles compraram a piscina das Olimpíadas, que era uma piscina de treino, uma piscina onde eu treinei. E excelente, incrível a piscina. E aí eles simplesmente compraram essa piscina e pegaram a piscina que tinha anterior e quebraram ela toda para encaixar essa piscina. Beleza. Só que a gente está em 2020 e a gente não tem a piscina, porque a piscina está lá, mas não tem bloco, não tem raia, não tem placar eletrônico, não tem nada. Aí a piscina ela tem uma manutenção, porque ela gasta, as pessoas fazem a manutenção e a gente não pode usar. Hoje a gente tem menos praticantes da modalidade, porque antigamente tinha os clubes que só sobreviviam com o direito que cada clube tem de raias na Vila Olímpica. Que cada clube tem um certo número de raias para você utilizar. Então, tinha clube que não tem condição de pagar para ter uma piscina. E aí, eles pegavam, utilizavam da vila gratuitamente e tinha uma equipe. Depois que acabou a competição, a piscina da vila, as competições passaram a ser no SESI, que, assim, tem uma estrutura boa, mas não é a melhor de todas, assim. E as equipes que sobreviviam com a questão da piscina da vila, elas acabaram. Muitos treinadores foram fazer outras coisas.
porque simplesmente não existia mais piscina. Então, eu fico assim um pouco assustada de saber que a piscina tem praticamente 5 anos, 4 anos e pouco, que comprou, e até agora a gente não pode funcionar. Isso é uma coisa que me deixa um pouco desanimada. Ano passado teve os Jogos Escolares, eles fizeram uma inauguração da piscina, e aí eu achei, pronto, agora vai resolver e tal. Eles fizeram uma inauguração, tipo, com as raias do SESI, sem bloco. E aí, assim, foi só para dizer que foi entregue, porque, na verdade, não tem piscina. A gente continua com a realidade sem piscina. A gente teve que fazer a competição lá e acabou que a gente teve que sair, os atletas saírem sem bloco. Então, é um cabo que não tem tempo oficial. É, assim, uma coisa que, sinceramente, é tão difícil assim comprar raia e bloco, se já existe a piscina e tem o dinheiro para manutenção. Eu vejo, assim, muito descaso e vejo que isso é também culpa do governo, é também culpa da federação, e a gente acaba sendo refém disso. Muita gente acaba desestimulando em relação a isso, mas eu tento fazer um trabalho diferente, onde eu estou hoje lá, eu estou conseguindo fazer o acompanhamento com o Matheus, que era uma coisa que as pessoas aqui não tinham ideia da parte da psicologia esportiva. A maioria das pessoas tem um certo preconceito justamente por não ter o conhecimento de como a psicologia esportiva funciona. Na verdade, não é só para as pessoas que estão tendo dificuldades em relacionamentos e tal, não a pessoa que está tendo algum tipo de doença mental, pelo contrário, é para você focar e usar a sua mente da melhor forma possível para o seu resultado. Então, eu tive talvez 15 anos, 14 anos de psicologia esportiva. E foi a melhor coisa para mim como atleta, porque você, de fato, consegue utilizar algumas ferramentas que eles vão te levar para você ter um resultado melhor do que se você não tivesse esse acompanhamento. Então, assim, eu vejo que a equipe multidisciplinar, que é uma coisa que eu quero implantar no meu projeto, que eu tento nos projetos que eu tentei até agora de lei de incentivo, e eu vou querer, junto com a Polpex, ano que vem, tentar incluir no nosso patrocínio, mesmo que não seja todo dia, seja algo semanal, mas que a gente vá aos poucos mudando a característica da equipe aqui, né? Uma coisa mais profissional, uma coisa não tão amadora, e que aos poucos a gente vai conseguindo evoluir. Inclusive, esse ano não, por causa da pandemia, mas o fato de eu ter alguns contatos na região sudeste, a minha ideia é fazer para os atletas que têm mais rendimento, fazer um intercâmbio no Pinheiros, numa Unisanta, em alguma situação, algum clube com mais desempenho, assim, para eles terem uma ideia de que fato que é um clube com mais estrutura e tudo mais, porque às vezes aqui eles se acomodam justamente por eles não saberem o que é possível ter, sabe? Então, basicamente isso. Eu vejo as dificuldades, sei que é difícil. Eu fui atleta aqui, meus pais eram patrocinadores por muito tempo. Eu, inclusive, saí daqui porque eu estava para o Campeonato Brasileiro, tinha sido vice-campeã brasileira, ia para ser campeã brasileira, e em cima da hora o governo, que me dava 2 passagens por ano, uma no meio do ano e uma no final do ano, eles simplesmente falaram que não iam dar passagem. E aqui em Manaus, há alguns anos atrás, não vou falar todos, era muito difícil você conseguir comprar passagem assim em cima da hora. E aí eu acabei não indo para o Campeonato Brasileiro, e aí decidi aceitar o convite da Unisanta. Foi por isso que eu saí. E eu recebi muita negativa daqui. As pessoas achavam que eu era ingrata por estar indo.
E, na verdade, assim, se eu não tivesse ido, eu não tinha virado atleta profissional, com certeza, porque aqui a gente não tem essa oportunidade. Bom, acho que é isso, Ronélia. Essa é o que eu posso passar da minha experiência como treinadora e como atleta, do que é ser atleta aqui e das experiências que a gente passa indo para lá, né? Um resumo, mais ou menos, do que aconteceu e que acontece. Foi ótimo, Luciane. Muito obrigada por dividir aí toda essa experiência com a gente. Às vezes as pessoas não têm ideia do que é a nossa realidade, então é muito importante que você esteja exercendo esse espaço aqui de fala de uma maneira tão transparente, de uma maneira tão clara, tão honesta. Tá bom? Valeu. Cleberson Costa, é com você agora. Fique à vontade, se apresente. Comi as apresentações aqui, porque a gente já começou atrasadinho, mas vocês têm a oportunidade de fazer isso. Fique à vontade, estou aqui com o relógio. Legal, boa tarde, né? Boa tarde a todos, né? E a todas aí que estão acompanhando. Fica até fácil, né? Falar aí depois de Luciane aí com tanta experiência, tanto depoimento legal e que a gente vai se identificando, sabe, Luciane? Então, deixa eu me apresentar inicialmente, né? Eu sou Cleberson Costa, sou psicólogo do estado de Sergipe, né? O menor estado da federação, mas é um estado muito bonito também, que vale a pena quem não conheceu ainda, né? Aracaju e outras cidades que a gente tem aqui em Sergipe, vale muito a pena vocês conhecerem. E eu desenvolvo meu trabalho aqui, né? Eu sou natural daqui e formado em psicologia em 2013. Achava recente, né? Mas já está passando o tempo e aí a gente vai ficando mais velho e agora já tô ficando um pouquinho experiente também. De imediato, né? Desde que eu entrei na psicologia, na verdade eu vim do esporte para a psicologia, né? Eu fui atleta de futebol de base, então eu joguei em categorias de base no futebol. Dentro dos clubes assim, né, que de repente sejam mais conhecidos, o clube que eu cheguei a atuar no Sub-17 foi o Sport Clube Bahia, né, aqui do Nordeste mesmo. Então, antes dos 18, eu resolvi, né, como o Luciane falou, né, encerrar a carreira, né, uma carreira meio que fictícia, porque a gente não encerra, não se aposenta. E eu, antes mesmo da profissionalização, eu parei, justamente porque eu tive o primeiro estalo, né? Alguns estalos. O primeiro é que eu não era tão bom, por mais que eu tivesse ali na peleja, fosse muito dedicado, eu tivesse algumas características que fossem me tornar profissional, mas eu de fato eu tenho uma autocrítica suficiente que seria bem árduo o caminho para mim. Então não iria chegar onde eu imaginava. E aí eu resolvi interromper. E diante da experiência que eu tive, principalmente de 3 anos, né, viajando o país entre contratos, rescisões e por aí vai, eu visualizei a importância de uma profissão no esporte. E que sequer eu tive contato com esse tipo de profissional, que foi a profissão da psicologia. Então, eu não cheguei nem a ter contato enquanto atleta, né, ter acompanhamento com psicólogo, mas pelo menos no futebol a gente vivia muito em alojamento. Então, o entorno do futebol é assustador, de um modo geral, é assustador. O entorno do esporte, né? Eu, depois de ter saído do futebol e trabalhando com outras modalidades, eu vejo que é assustador também. A gente tem muita coisa a debater, a gente tem muita dificuldade de trabalho, tem muita dificuldade de denúncias, inclusive, porque existe muita coisa que a gente precisa superar e que a gente precisa corrigir urgentemente, sabe? Não seria nem dentro do esporte, seria dentro da sociedade. Então, quando eu retornei, eu estava em São Paulo, numa cidade chamada Salto, e aí eu falei com meus pais, eu falei, não vou jogar mais futebol não, eu quero voltar a estudar, que eu tinha interrompido meus estudos, e me formar em psicologia. Então, me formei em psicologia em 2013, não me sentia preparado para atuar com esporte ainda, mesmo com a experiência, mesmo com a graduação. Então, eu parti para o mestrado, e depois do mestrado é que eu me coloquei no mercado.
E aí, dentro da colocação no mercado, a gente, no estado em que eu vivo, né, não existe vaga para a psicologia do esporte. Então, não adiantava você olhar em site, procurar em clubes, porque não existia. Não existia nem, eu não conseguia identificar nem profissionais assim atuantes. Então, o que foi que eu pensei? Eu peguei a bagagem do mestrado e eu fui até os clubes, né? Fui até algumas modalidades que eu já conhecia, fui até 3 clubes de diferentes modalidades. E eu me coloquei à disposição para um período gratuito de observação para a elaboração de projetos. Então, foi assim que eu fiz, né? Eu me coloquei à disposição, eu fiquei nessas 3 instituições e elaborei projetos diferentes, obviamente, para cada uma delas. As 3 tiveram interesse, mas só uma teve coragem. E é sobre ela, né? Sobre o trabalho nela, que eu venho falar para vocês, que é a equipe Nadarte, uma equipe de natação. Então, a equipe Nadarte foi a primeira a me abraçar em 2016, que tem aqui também. Lá em 2016, né, no final de 2015, na verdade, eu já sinalizava e que a gente ainda não consegue avançar porque são diversas as dificuldades, né? São diversas as dificuldades e muitas das vezes injustificáveis. Porque se a gente pega, né, talvez as pessoas não conheçam a fundo, a gente que conhece o nosso estado a fundo. Mas Sergipe, você tem grandes empresas, por exemplo, do segmento particular. Para citar assim, uma delas, né, que patrocina campeonatos, campeonato espanhol de futebol, jogos da Seleção Brasileira de Futebol, a gente tem a Maratá, que é daqui, por exemplo. Mas que se você vai em busca não só da Maratá, outras indústrias, né, gigantes que a gente tem originalmente daqui de Sergipe, você não tem um apoio. Por incrível que pareça, você acaba não tendo o apoio. E tem alguma justificativa. Dentre elas, a organização, ou a falta da organização no esporte local também. Então, isso que Luciane citou aí, cabe completamente a gente, né? Ano passado, principalmente, eu pensei muito em abandonar o projeto da natação por conta da federação local, por conta da pessoa que dirige a federação local, porque a gente não vê avanço. E, naturalmente, né, a gente visualiza situações em que a federação ela se coloca acima daquelas entidades que fomentam a ela própria. Porque não existia federação se não existissem atletas e clubes. Só que a gente tem uma inversão no esporte, eu acredito que até brasileiro, de um modo geral, em que acaba gerando uma certa dificuldade. E aí essas pessoas vão se perpetuando e é um tanto quanto desanimador. E a gente tem uma culpa muito grande, né? A gente, enquanto representante de clube, a gente acaba tendo uma culpa muito grande porque entre nós também nós não nos unimos, né? Enfim, é uma situação aí bem preocupante que a gente vivencia muito forte aqui e que ano passado eu quase saí do projeto muito por conta da federação local mesmo. Porque a gente tenta crescer e a gente acaba tendo muita dificuldade daqueles que estariam, né, em tese para ajudar, para auxiliar. Então, meio que eu já falei um pouco aí de mim, da Nadarte, né? A Nadarte é uma equipe que já vai para 17 anos, desde a da sua fundação. A gente é originalmente, né, genuinamente sergipano também. A gente vem apresentando uma evolução muito legal, inclusive em termos de resultado, e aí vai a primeira dica, né, para o pessoal da psicologia, psicologia do esporte. Por mais que a gente trabalhe com atleta de formação, a gente precisa do resultado também. Então, a gente trabalha no desenvolvimento paralelo de questões psicossociais e de desenvolvimento esportivo. A gente precisa, né? A gente precisa dessa chancela. Até porque, né, como o Luciane trouxe, a gente já tem diversas dificuldades e a gente tem que fazer o milagre acontecer. Dentre as principais dificuldades, né, além daquelas que a Luciana já trouxe, né, acho que a mais alarmante é a falta de estrutura que a gente tem.
Aqui em Sergipe a gente tem as piscinas muito mais localizadas em escolas, né? Escolas mesmo, de ensino. E a gente tem um bom parque aquático. Mas esse parque aquático, para você fazer uso, é um sacrifício, sabe? Você precisa de muito favor. Você precisa de muito favor, você precisa de ajudas e por aí vai, algo que a gente não compactua. Então, a gente tem essa primeira dificuldade de estrutura de um modo geral. A gente tem uma dificuldade que a gente não tem massificação do esporte. Eu coloco essa como uma outra dificuldade, né? Se a gente parte aí para o eixo sul-sudeste, a gente já tem algo mais próximo, que eu também não considero que a gente tenha cultura esportiva, mas a gente tem algo mais próximo de uma cultura esportiva. Então, naturalmente, as pessoas são mais apresentadas a outras modalidades que não sejam o futebol, por exemplo. Então, a gente tem pouca adesão à natação ainda. Então, a gente tem um campeonato local aqui que até que para o tamanho do estado, né, que a gente tem ali uma média de 100 participantes, 150, mas que se você for ali para um eixo sul-sudeste, você talvez tenha isso, ou até mais do que isso em uma categoria. Então, a gente não tem a massificação e, naturalmente, diante da massificação, a gente encontra muito mais talento, né? E aí, outro ponto importante que Luciane trouxe, e que a gente tem muito aqui também, que eu trabalho muito em cima disso, né? Até no atendimento que eu estava fazendo ontem, foi uma reflexão muito em torno disso, é o desenvolvimento da consciência de um atleta mesmo. A gente não tem um comportamento de atleta, principalmente na nossa base. E aí cabe ao psicólogo, sim, primeiro, adquirir esse conhecimento, afinal eu não fui atleta de natação, mas eu preciso estudar e conversar com atletas de natação para entender qual que é a rotina ideal, ou mais próxima do ideal, para se tornar um atleta de alto rendimento na natação. E a partir daí, você trazer um direcionamento comportamental, não só comportamental, cognitivo mesmo. Esse atleta precisa compreender, esse atleta ele precisa viver internamente o processo da natação. Ele precisa entender que o sono é um treino para a natação, para o esporte. Ele precisa entender que o lanche da escola, né, aquele enroladinho de salsicha, ele não é o alimento ideal para um atleta, mesmo que ele tenha 9, 10 anos, né? Ele precisa entender que enquanto chega aquela fase, né, das festas de 15 anos, para alguns, para ele não vai ser da mesma forma. Talvez ele nem vá para festas de 15 anos. Porque é questão de escolha, né? É uma coerência com aquilo que o seu aspecto até biológico pede. Ele não vai ter o mesmo rendimento. Ele precisa entender que ele precisa alongar, por exemplo, e que um alongamento ele faz muita diferença no esporte, em que às vezes você tem um resultado, né, uma diferença de frações de segundo, e que às vezes foi um alongamento que não foi feito, ou um aquecimento mal feito. Tudo isso a gente encontra bastante. A gente encontra bastante aqui, a gente vai tentando trabalhar. Então, no primeiro ano de Nadarte, né, lá em 2016, início de 2016, foi um ano muito mais de observação. Então, a partir desse primeiro ano, eu fazia muito, e ainda faço até hoje, eu não abro mão, independente de modalidade, de observação de treino, por exemplo. Observação de treino, espaço de escuta em treino, e aí não pensem que eu tenho um escritório lindo, maravilhoso lá, uma sala incrível, não, eu tenho uma arquibancada que para mim é muito legal, e para o atleta mais legal ainda, porque é o ambiente natural dele, e eu tenho uma arquibancada super quente às vezes, e que não tem um espaço de sigilo, por exemplo, então eu tenho que ter uma conduta bem flexível, bem consciente de afastamento, enfim, algumas questões que a gente vai aprendendo no tato mesmo, que você não consegue ver em nenhum livro, mas que é ali que acontece a psicologia. É ali que acontece a psicologia da Nadarte, é na arquibancada da nossa piscina, né? Então, através da observação, através do espaço de escuta, através do aconselhamento, através do diálogo com o técnico, né? A pessoa que eu mais converso nos últimos 6 anos, né? Talvez até mais do que minha esposa, é o professor Antônio.
né? Que é o professor Antônio Siqueira lá da Nadarte. Justamente porque a gente vai trazendo essa demanda, esse diálogo, essa observação dele diária, e a gente vai linkando, né, aquilo que é trazido pela comissão, aquilo que é trazido pelo atleta e um outro ponto, aquilo que é trazido pela família. Família, né, se tratando de esporte de desenvolvimento, né, esse esporte de formação, Luciane até passou a mão no rosto, eu vou passar também, viu, Luciane? Porque é a parte mais difícil. Sem sombra de dúvidas, é a parte mais difícil. É a família. Porque o que acontece? A gente tem um ponto que é bem alarmante. Muitos desses pais, mães, responsáveis de um modo geral, eles projetam muito nessas crianças no esporte. Então, eles foram ou tentaram ser atleta ou dessa modalidade ou de alguma outra. E aí eles, por algum motivo, né, assim como foi o meu caso, eles não seguiram, não conseguiram e por aí vai. Só que aí eles querem que os filhos realizem o sonho deles. Então esse é um primeiro ponto que acaba pesando bastante. Porque aí a gente tem pai e mãe responsável de um modo geral que não se comporta como pai e mãe. E aí até saiu uma cartilha, eu acredito que foi ano passado, vale a pena vocês buscarem essa cartilha, eu tinha aqui no celular, mas em meio a tanta mensagem acabei, não consigo encontrar mais. Tem uma cartilha de orientação a pais de atletas. Essa cartilha é muito simples, objetiva, mas vocês não sabem o quanto que essa cartilha me ajudou. Porque em 6 anos eu falando, talvez não tenha surtido tanto efeito quanto a cartilha repassada por um órgão, acho que foi até o Comitê Olímpico, alguma coisa assim. Não me recordo quem passou, mas foi uma cartilha muito bem feita que falava que o pai e a mãe, eles são pai e mães. Eles são um suporte socioemocional daquela criança, daquele adolescente que está em desenvolvimento social, não somente esportivo. Então a gente cansa de ver, infelizmente, um excesso de cobrança, né? Ah, mas é um absurdo que não tenha ganhado. Peraí, mas o ganhado, né, não depende, não é bem assim. É um absurdo que tenha queimado, alargado, é um absurdo que, mas espera aí, você está exigindo perfeição de um ser humano, né? Não vou nem colocar criança e adolescente, que não é perfeito e que está completamente sujeito a erros e que muitas das vezes esses erros estão atrelados a esse tipo de conduta sua. É muito difícil, né? É muito difícil porque a gente tem que ter um equilíbrio nesse repasse, nesse diagnóstico, que eu acredito que todo mundo que trabalha com esporte de base passa por isso, mas a gente precisa ter um tato para repassar essa reflexão de, papai, mamãe, tá errado. Tá vendo que esse queimar aqui de repente tem a ver com essa cobrança que você vem fazendo no carro antes da criança vir nadar? E aí a gente pega até depoimentos marcantes das crianças. A gente pega até depoimentos marcantes das crianças com relação a essa pressão, né? Então a gente, nesse primeiro ano principalmente, eu fui pegando o tato da coisa e percebendo que o trabalho ele não é só com o atleta. Ele é com o atleta, ele é com a comissão técnica e ele é com a família. Então a gente tem que atuar nessas 3 frentes. Do segundo ano em diante, eu parti para um trabalho já mais direcionado. Então eu já fiz acontecer mesmo, já fiz nascer a psicologia na Nadarte. E hoje a gente tem até uma metodologia tanto de ensino, né, de natação, quanto com a psicologia dentro desse ensino, que é a metodologia Nadarte mesmo, e que a gente tem escrito, a gente até está vendo uma possibilidade de publicação para ser oficial, para ninguém se apropriar assim, de uma forma indevida, e para cooperar mesmo, né, o que as pessoas acreditarem que vale a pena, as pessoas levarem adiante também. Então, dentro do meu trabalho, eu sigo algumas frentes. Primeiro, eu sempre busco fazer algumas reuniões, geralmente quinzenalmente, né? E separando por faixa etária. Por que por faixa etária? Porque eu tenho diferenciações na comunicação. Não se fala da mesma forma com o mirim como você fala com o juvenil. A orientação não é a mesma, né? Então, a gente tem essa separação para determinados temas.
os temas são os mesmos, mas eu preciso separar porque a abordagem é diferente. Para eu não extrapolar, eu vou apenas citar os temas. Primeiro ponto, né, a conscientização em torno do que é a psicologia do esporte e quais as contribuições que a psicologia do esporte tem para quebrar esse paradigma central, né? Será que eu estou doente? Será que a psicologia ela vai me ajudar a ser campeão mundial de uma hora para outra? Então, quebrar tanto questões de um extremo quanto de outro, né? Então, essa educação, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que vai além do esporte, então a gente trabalha ativas, e a natação, ela tem uma situação muito específica, pelo menos aqui no estado, a gente tem competições para crianças a partir de 6 anos de idade. A gente tem inúmeros relatos, e eu já consegui presenciar, inclusive, criança urinando na cadeira do balizamento. Porque a gente tem ali um ambiente talvez apresentado de uma forma inapropriada, de uma forma, aí sim eu vou ter que colocar de uma forma precoce, porque aos 6 anos de idade, né, as professoras podem até corroborar comigo. A criança ela não tem nem a formação motora por completo. E ela se coloca numa situação de exigência competitiva de se tornar o recordista aos 6 anos de idade. Então, tem situações que a gente vai trabalhando e a gente vai desenvolvendo também esse aspecto socioemocional. Aspectos de dor e lesão, consciência de lesão, o que é dor, o que é uma lesão, a convivência com a dor, porque desde cedo eles têm que ter essa noção também. Competitividade e cooperação enquanto elementos juntos, né? Sinônimos, não são divergentes. Então a gente gera essa consciência também. Esporte e educação, né? O quanto que a gente vai gerando neles um comportamento de consciência social através da prática esportiva, e aspectos técnicos mesmo, talvez de uma psicologia mais cognitiva, que é o que eu acabo trabalhando, desenvolvimento de metas, planificação de trabalho, participação, comunicação, organização cognitiva, desde o seu pensamento até a sua resposta atribuída, e por aí vai, né? Enfim, acho que a gente tem muita coisa ainda para falar, né? Eu sei que eu cheguei ao meu tempo aqui, eu quero só agradecer e já a gente chega aí para a parte de dúvidas e por aí vai. Então a gente vai falar um pouquinho mais, beleza? Beleza, muito obrigada, Kleberson. Foi ótimo, muito bom. Sempre digo que ainda bem que o Matheus me convidou para essas mesas, porque eu estou aprendendo bastante. Então, a gente vai dar sequência aqui. As pessoas, antes de passar a palavra para o Ricardo, as pessoas que estão nos assistindo, a audiência, continuem mandando as perguntinhas de vocês aqui, que depois a gente vai, ao fim da fala do Ricardo, passar essas perguntinhas aqui para os nossos palestrantes, tá bom? Ricardo. Oi, você está me ouvindo? Tô te Amélia, ouvindo você está bem. ouvindo? Tô te ouvindo bem. A imagem, para mim, a minha imagem está travada. Para você está travada ou não? A gente está escura, como se a câmera não tivesse aberta. Mas estamos te ouvindo bem. Tá ok. Então vou fazer o seguinte, vou compartilhar aqui na tela e você me fala se está compartilhando mesmo ou não. Pronto. Então eu vou pedir licença aos convidados para desligar o meu vídeo para ver se o fluxo de internet fica melhor, tá bom? Ou então vou deixar por enquanto. Eu só compartilhar aqui minha tela, por favor. Pronto, já está aparecendo aqui o slide? Sim, está aparecendo. Pronto. Ok. Show de bola. Então vamos nós. Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer imensamente ao convite, essa oportunidade ímpar. Queria dizer que, como já foi dito em outras mesas, é uma tristeza por um lado e uma alegria por a gente estar compartilhando. Tristeza porque nesse momento era para estar em Manaus, então eu ia estar revendo um irmão meu. Manaus é perto de Santarém, a cidade onde eu me criei, então eu ia pegar uma voadeira, uma lancha, ia visitar minha mãe, minha avó, meus irmãos, mas infelizmente isso não pôde, né, ocorrer,
mas eu fico contente em estar aqui nesse momento e ter visto o quanto que o Matheus se empenhou e toda a organização, obviamente, por trás do Matheus tem muita gente aí atrelada. E, mano velho, eu queria deixar meu agradecimento e minha gratidão também por ter lembrado de mim. Eu sou o Ricardo Ângelo, eu me formei em 97.2 pela UFC, pela Universidade Federal do Ceará. Tenho mestrado em psicologia e sou especialista em psicologia de esporte também pelo nosso conselho. Atualmente eu faço parte da gestão, né, da Abrapesp 2020-2021, na parte de comunicação e também, né, juntamente com outros colegas que somos capitaneados pela Tássia, a qual também sempre deixo um agradecimento, porque a psicologia do esporte no estado do Ceará, ela ganhou uma visibilidade nesses últimos anos, também pelo empenho da Tássia, da Liana, da Livinha. Então também aqui quero deixar meu agradecimento do Cleberson e da Luciane, assim, também me deixa numa saia justa, porque, né, eu fui lembrando aqui de alguns pontos e isso foi muito importante, principalmente ao Cleberson quando ele vai pontuar, né, na parte prática que ele faz. Porque quando o Matheus me lançou esse desafio, eu fiquei pensando, poxa, a trajetória do atleta, né, depois de 23 anos de atuação, como é que eu vou sintetizar isso, se é que é possível sintetizar isso, tá bom? E eu, então, queria que vocês entendessem que isso é uma visão minha. E aí, quando eu pensei nisso e pelo que estava acontecendo no nosso encontro, eu lembrei disso. A imagem está aparecendo para você, não está, Ronélio? Tá, né? Slide? Está sim. Ah, pronto. Eu lembrei disso aqui. Só sabe quem passou por isso, né? Então, já fiz várias viagens de barco ao longo desse Tapajós do Amazonas. E aí, quando a gente pega o nosso encontro Norte-Nordeste, é isso aqui. Eu tenho visto várias palestras, várias falas, né, experiências, e é isso aqui. Cada um na sua rede, parece uma bagunça, mas cada um respeitando o limite do outro. E todo mundo se entendendo, com várias linguagens, vários sotaques, né, e assim por diante. Então, esse congresso, para mim, sintetiza e me vê essa lembrança, que é muito bonita. Se você for ver, esteticamente eu acho belo isso. Mas, obviamente, eu tenho o coração na região norte. E aí, gente, o que a gente tem que pensar? Nossa primeira parada, quando eu comecei a pensar e articular a ideia, foi exatamente o seguinte. Eu acho, em que momento, né, o psicólogo, o atleta, nessa nossa trajetória, e eu não vejo muita diferença, tá? Várias dificuldades que a Luciane passou, nós também passamos enquanto psicólogos, principalmente eu, e entendo aquilo que eu estou falando. Eu estou falando de uma vertente minha. Então, em 97.2, 100 livros, né, ninguém valorizava a psicologia do esporte, assim como também para o atleta, quando ele começa a pensar alguma coisa no aspecto psicológico, o que é muito comum ouvir, e aqui eu já começo a falar um pouco do atleta também. Eu já tive atleta que por mal, assim, né, uma falta de conhecimento do treinador, do profissional de educação física, de estar correndo, de estar chorando, e ele mandando engolir o choro, porque isso era besteira, era coisa de maricas, e na verdade a pessoa estava com síndrome de overtraining, né, e aí teve, né, uma comorbidade com depressão, só para a gente situar. Então essas peculiaridades que nós, psicólogos de esporte, também passamos, eu quero me situar aqui um pouquinho, que eu me vejo também na mesma situação, né, principalmente a gente que é da região norte e nordeste, né, sem julgar ninguém, mas a gente fica muito esquecido, muito isolado, numa produção praticamente solitária, de uma certa forma. Ainda bem, por isso que eu falei muito o nome da Tássia, da Lívia, da Liana, do Léo também, que está produzindo muita coisa, e outros colegas nossos. Eu estou falando mais aqui do nosso estado, especificamente, sem desmerecer os outros colegas dos outros estados. Mas, assim, ainda bem que os meninos vieram, porque aí para dar uma visibilidade maior. Mas foi uma prática muito solitária, né? Então, e aí a mesma coisa o atleta, principalmente na região norte e nordeste, como a Luciane muito bem falou. Um dos pontos que eu falo muito, eu não vou falar em parte técnica, que eu acho que o Cleberson foi muito feliz, né? Foi muito bacana ter articulado a fala com esses aspectos,
Mas falar um pouquinho mesmo nessa vivência, meio que de fora, meio que geral. Mas assim, e quanto o atleta tem dificuldade, quanto ele sofre preconceito, e enquanto nos nossos estados, isso é muito delicado. O que acontece na perspectiva do atleta como um todo? Na minha prática, eu tive algumas experiências. Então, tive experiências com esportes, onde você tinha que pagar uma raquete, por exemplo, tênis de quadra. Você tinha uma raquete mediana custa R$ 800, 1.000. Eu nem sei quanto é que está agora. Acredito que é um pouco mais do que isso. Só que você tem que ter 2 raquetes. Então, ao mesmo tempo, você tinha um trabalho no triatlon, com meninos que vêm de situação de risco e que não tem um aparato, né, financeiro para suportar. Então, temos 2 realidades aí. E aí a Luciane foi muito feliz quando ela disse o seguinte: realmente aqui, uma grande parte dos nossos atletas que estão iniciando, se algo que o esporte pode levar, de uma bolsa, né, em outro centro. Infelizmente, na nossa capital, não existe atualmente nenhuma faculdade. Eu não sei como é que está tem uma faculdade particular, que eu não vou dizer o nome, que tinha bolsa. Eu não sei como é que está isso hoje em dia, para não ser leviano, mas acredito que hoje que não tem mais tanta bolsa. Então nós não temos nenhuma faculdade que dê bolsa atleta. E aí o aluno, né, aliás, perdão, o atleta, ele não vislumbra isso. O que ele vislumbra? É o pai, a família que está ali por trás, porque ele tem que ter uma bolsa atleta ou algo do tipo, mas ele não pensa a longo prazo. Em outros esportes, tênis de quadra, a gente tem isso. Em outras modalidades, os pais que trabalhavam com essas crianças ou esses atletas, eles pensavam em algo além. Então, tem isso. Um outro ponto que é muito também difícil para o nosso atleta, na nossa região, isso foi dito aqui por todos vocês, é que, infelizmente, essa consciência, viu, Cleberson? Bacana que tu falaste, essa consciência de ser atleta, ela está muito, né, muito aquém do que a gente poderia colocar. É óbvio que quando você vai trabalhar o psicólogo do esporte, a gente tem que ilustrar, trazer um pouco que papéis são esses. E aí, né, papel de atleta, papel de filho, papel de marido, enfim, depende da faixa etária. Mas essa perspectiva, né, de se situar, ter consciência do que é ter uma postura de atleta, que envolve o sono, como tu disseste, nem sempre isso ocorre. Aí o que ocorre? O que acontece, na verdade, foi redundante. Você tem, na região norte-nordeste, de uma certa forma, você tem alguns atletas que vão para o pódio, e eu acho que a Luciane vai concordar comigo, que se ele mantiver só o mínimo, a média do treino que ele faz, ele sempre vai para o pódio. E a distância entre os que vão para o pódio, para os que não vão, e aqui eu não estou querendo falar em rendimento e resultado, mas só para ilustrar uma realidade que perpassa, pelo menos a mim, e talvez aos colegas, é que você tem um nivelamento, tipo, tem 3 ou 5 que sempre estão ali na categoria, os 5 melhores do ranking, e o restante que fica uma distância enorme. E aí esses 5 melhores, eles sempre estarão nas finais, eles sempre serão selecionados para ir para o Norte e Nordeste ou algo do tipo. Só que aí, ao mesmo tempo, ele não gera um compromisso com essa consciência de atleta que o Cleberson falou. E aí o rendimento, diminui. E uma coisa que eu sempre falava para os meus atletas, e aí que também vai um pouquinho também para os profissionais que estão envolvidos, é como fazer esse atleta, mesmo sem essa competição que existe quando você vai para o Sul, para o Sudeste, porque é cobra comendo cobra, né? Então todo mundo tentando engolir o outro, então você acaba que forçadamente tendo um rendimento um pouco acima. Como é que eu posso fazer esse atleta que não tem essa pressão, manter uma média de treinamento para estabilizar? Então isso é um grande segredo que a gente tem nas nossas regiões, né? Temos essas características. Obviamente tem a questão de patrocínio, vou falar um pouquinho a partir de algo que eu fiz aí nesses últimos dias. Então tem muita coisa envolvida nessa perspectiva. De qualquer maneira, a colocação que eu quis dizer aqui, quis mostrar para vocês, é que eu acho que a gente, sabe, são relações que tanto nós da psicologia do esporte, pelo menos eu no meu caso, lá no início, hoje nem tanto, né, também vivenciei, o atleta vivencia, entre outras características.
E, de certa forma, obviamente, essa parte do trabalho foi muito bem dito também nas vezes anteriores. E aí tem um outro ponto que a gente começa a falar agora. Então, a gente já está, né, caminhando na nossa trajetória nesse rio, né? E o que que ocorre? Eu tenho uma perspectiva, eu, Ricardo, eu psicólogo do esporte, estou ali praticamente iniciando, com todas as dificuldades, e tem um atleta que também sente uma certa dificuldade, mas não sabe como chegar a ela. Na mesa da Marisa, da Ximena e a da Rosângela foi muito bacana, quando elas colocaram que como é que você vai se apresentar. Então, naquela trajetória do atleta, e a trajetória agora eu falando um pouco de mim, como é que a gente chega? Numa região onde, quando você começa um trabalho de psicologia do esporte, as pessoas têm uma certa resistência, porque acham que é uma coisa, né, de louco ou algo do tipo. Então, como é que eu vou me apresentar? Como é que a gente se coloca para tentar desmistificar tudo aquilo que tem na literatura, né, os mitos da psicologia do esporte? Então, é importante que a gente comece a pensar nisso também. Da mesma forma, um atleta, poxa, como é que eu vou falar para o meu técnico, para a minha equipe, que estou passando por algum problema? E isso envolve também, poxa, se eu me expor, né, se eu me colocar, se eu me posicionar, é sinal que eu sou fraco. Então, se eu mostrar essa fragilidade, eu posso ser cortado. E aí tem toda uma dinâmica, tem todo um preconceito, como a gente está falando aqui, que está diminuindo, mas que é necessário que a gente quebre. Então, eu, Ricardo, o que eu tive que fazer? Então, foi mais ou menos o caminho que a maioria de vocês fizeram, né? Quem está aqui na nossa região, de bater em portas, mostrar o teu trabalho. Às vezes, as pessoas não acreditando muito, mas com o tempo, né, percebendo um pouco os frutos que surgiram dali, a coisa vai ganhando uma outra dimensão. Então, isso é importante para a gente repensar, que são vivências emocionais, são vivências compartilhadas, tanto por nós psicólogos, né, e psicólogas, como também pelo atleta. Então, eu trouxe isso, eu queria que ficasse claro para a gente poder entender como isso se configura. Tá? Então, é a gente passando dessa etapa, quando a gente vai para o público, né, vai para a nossa clientela, de certa forma, e a gente vai ter que desmistificar. Chegando lá, mostrando, como o Clebson muito bem abordou, o que é a psicologia do esporte, quais são as ferramentas, mostrando uma cientificidade, mostrando todo um arcabouço teórico que existe por trás disso, que às vezes o nosso atleta ele não tem noção, ele esconde, porque se ele externalizar, como eu falei, ele pode ser cortado. Então a gente tem que repensar isso, embora, entendam, na minha prática, estou falando do estado do Ceará, hoje está bem melhor. Eu tenho escutado em outras palestras o quanto a gente tem produzido, isso é muito bom, eu fico feliz, muito feliz por isso também. E aí, dando continuidade, né, na nossa caminhada ao longo desse afluente, né, desse rio, a gente tem também que pensar no que já foi colocado aqui. E aí eu vou falar aqui de algumas realidades. Nós temos várias configurações, como foi dito pelo Clebson também, que é outra perspectiva dessa trajetória do nosso atleta, a família. Então, tem algumas experiências que eu vou relatar, uma experiência minha, entendam, a gente não pode generalizar, mas, assim, situar aqui vocês em alguns pontos. Eu tenho aquele garoto, né, que ele vai participar de uma peneira que o governo do estado coloca aqui na nossa região. Essa peneira, pasmem, né, como é que chama, essa descoberta, uma seleção de talentos, entendam, seleção de talentos. Na época que eu comecei a trabalhar, onde às vezes eu chegava com um atleta e pedia para ele, eu queria a tua periodização, me manda a tua periodização para eu poder entrar na periodização do treinamento e colocar os aspectos psicológicos, e eles ficavam assim, hã? Periodização? Periodização, seu profissional de educação física, seu treinador, seu preparador, ele deve ter uma periodização. Vou perguntar para ele. Aí ia perguntar e me voltava. Não, ele disse que tem, mas está na cabeça dele. E eu, não, poxa. Aí, entendam, gente. Como é que eu, Ricardo, poderia chegar numa comissão, né, e falar algo que para mim já era o básico do básico do básico de uma
de uma equipe, de ter uma periodização. Então, só para a gente entender como é que as coisas se configuravam. E às vezes a gente ainda se depara com isso. Mas aí, além da equipe, você tem outro fator, que é a família. Então você tem uma peneira, né, que é feita em um final de semana, onde esse pai e essa mãe disse para o seu filho que se você não tiver o rendimento, ele vai apanhar quando chegar em casa. Tá? Mas assim, isso se situa mais em bairros periféricos, porque tem que ter uma bolsa, e então nós temos uma dinâmica que esse atleta vai vivenciar. É que eu estou falando de uma realidade. Tá? E aí você tem uma outra realidade, que o Clebson falou também, que é aquele pai que já foi atleta, que projeta tudo no seu filho, porque ele não alcançou, não se realizou naquele esporte. E é outra realidade. Então já encontrei relatos de atletas que abandonaram uma determinada modalidade porque não aguentaram a pressão. E chegaram até mim dizendo assim, Ricardo, eu adorava, eu amava aquilo ali, mas eu não aguentei a pressão. E aí não se realizou naquela modalidade, aí gera, né, todo o impacto, né, na perspectiva subjetiva daquele sujeito, daquele atleta. E temos uma outra configuração, que também eu presenciei, talvez vocês tenham compartilhem das mesmas vivências, que é aquele pai que, além de ter sido atleta, ele também é o treinador. Então é muito comum aqui. Né, também a gente tem uma peculiaridade de Fortaleza, nós não temos a realidade, por exemplo, que Matheus tem em Manaus, que talvez ocorra em Santarém, deslocamentos longos em barco, porque é mais, financeiramente é muito melhor, 2 dias em barco. Mas assim, a gente tem uma peculiaridade que não é isso, mas é que é uma cidade, como a Tássia falou, 2 dias atrás, que ela disse que nós somos a 5ª cidade, né, a maior cidade do Brasil. Apesar disso, é uma grande metrópole, o que ocorre? Fortaleza ainda é uma província, entre aspas. Todo mundo se conhece. Todo mundo é muito próximo. Então, parece uma cidade do interior ainda. Por que eu estou dizendo isso? Então, esses pais normalmente já treinaram e viraram treinadores dos seus filhos. Isso todo mundo compartilha. Então, é outra realidade que eu tenho quando você pega essa perspectiva de família. E que realidade seria essa? De situar a família dentro de quais são os seus papéis. Então, eu já tive situações onde o pai ou a mãe, né, para não delimitar, o pai ou a mãe está na hora da janta, em família, falando sobre o treino que foi realizado às 8 da manhã, 9 da manhã. É um pai que está caminhando com seu filho ou sua filha e está abordando temáticas sobre o treinamento. E aí, então, eu tinha que também chegar nesse contexto e situar também o papel da família e qual é o papel do atleta. Então, outra perspectiva que a gente encontra muito, né, nessa trajetória do que eu estou abordando aqui e que deve ser enfatizada e que a gente tem que olhar com muito cuidado. E ainda existe em nossa cidade. É aquele pai que vai para o futsal, o futebol, e fica ali do lado, fica fazendo pressão. Dá um exemplo aqui, eu acompanhei um rapaz que era do atletismo, ele já tinha uns 23 anos de idade, e isso nunca saiu da minha cabeça. E ele dizia o seguinte: Ricardo, o que é mais impactante para mim é eu ter que voltar para casa, é assim que eu abro a porta, é aquela questão do atleta invisível, né? Que tem alguns livros, Afonso Antônio Machado fala sobre isso, enfim, que é o atleta invisível. A mãe pergunta: e aí, ganhou? Cadê a medalha? Então, eu trabalhando com um rapaz, um jovem de 23 anos de idade, que ficava impactado por isso. Então, só para a gente ter noção. Vivências como, uma vez eu fui chamado, só para que vocês tenham noção, para trabalhar com uma equipe de futsal, né, de 8, 9 anos, e o que aconteceu? Na final do campeonato, os pais começaram a bater boca e brigaram entre eles. Literalmente brigaram para ter esse contato com os meninos, para saber se eles tinham condições, né, de jogarem novamente. O jogo houve,
Mas, assim, qual é o absurdo que eu vou ilustrar para vocês aqui? O absurdo foi que nessa final, né, a polícia militar, o batalhão de choque teve que estar presente para poder evitar qualquer tipo de, né, de conflito entre as famílias. Então, a realidade que nós temos aqui, e talvez exista em outras regiões, mas eu estou falando de mim, né, como eu falei, como eu disse no início, sem generalizar nada. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, dessa trajetória do atleta, a família ela é muito, muito, muito impactante. Então, a gente tem que tomar um cuidado e ver como é que isso vai se configurar, né, como é que isso vai atravessar ao longo dessa caminhada. E aí, dando continuidade à nossa navegação, chegamos no outro ponto, né, no outro ancoradouro, que é pensar também em outra perspectiva. A gente falou, embora não tenha abordado, você tem um fenômeno que é da iniciação, né, Ricardo, todas as... Oi? com licença. Oi, Só de olho no tempinho aí, tá? A gente já passou aí um tá pouquinho. faltando... Já passou? Já, eu tentei te avisar aqui e aqui no chat, Ah, mas... perdão. Então, Tudo eu vou bem, tentar acelerar, viu? Muito tudo bem. obrigado. Imagina. Tá? Então, o que ocorre, gente? Aqui eu estou pensando em outro momento. Quando eu parei para falar para vocês sobre isso, a transição de carreira, aqui pelo menos na minha vivência, o que acontece normalmente? Por que o atleta para? Pode parar porque ele já não é convocado, ele já não tem tanto rendimento e normalmente ele vai o quê? Ele vai para o uso de drogas lícitas, isso é muito comum, ou então ele para por uma lesão. Uma outra perspectiva, às vezes esse atleta para exatamente porque nós não temos uma política, né, que incentiva o esporte para seguir a sua carreira acadêmica, para ir buscar uma profissão que é muito comum. E também, é claro, ele pode, aí eu tenho visto muito em alguns atletas que a gente já atuou, ir para a carreira política, tá bom? E outros, na sua grande maioria, continuam trabalhando na mesma área. Tá? Então, de qualquer maneira, eu acho que toda intervenção que a gente tem que pensar, imaginando nessa trajetória do atleta, é também na transição, a questão da qualidade de vida, da saúde mental desse atleta. Tá? E aí, eu fiz umas perguntas muito simples para alguns colegas meus que responderam, estou agradecendo aqui, para sondar dentro da nossa cidade, né, do nosso estado, qual o tempo de atuação de psicologia de esporte. 6 responderam, então a gente tem 2 que responderam com 12 anos, um com 2 anos, enfim, depois eu compartilho isso para vocês, mas é só para a gente tentar entender o panorama desses. Metade tinham especialização, a outra metade de formação. Hoje, desses 6, né, 5 trabalhando, né, agora com o esporte, um trabalhando num projeto que é só para ter um acompanhamento com atletas lesionados. E aí, quando eu perguntei quais as modalidades que eles estavam atuando, então, atletas universitários, alguns trabalhando com pesquisa, alguns esportes de modo geral, karatê, crossfit, enfim, isso que está aqui listado para vocês. A indicação dos atletas para que buscassem o psicólogo do esporte ou a psicóloga, normalmente pode ter partido da instituição que indicou, algum atleta que é amigo, que já fez um trabalho e sugere, um dirigente, um próprio treinador, a equipe, a comissão. No caso, um profissional falou que porque ele foi em busca de um projeto, o próprio atleta que tem essa decisão, e familiares que podem indicar também, sempre pensando no rendimento. Algumas dificuldades que esses meus colegas falaram para mim, dificuldades de âmbito geral. O atleta reclama que os treinos são de alto impacto, falta de patrocínio, que foi dito pelos colegas. A questão de manter a motivação, nesse caso, do karatê, mas a gente pode generalizar. Como é que eu vou manter a motivação em cima daquilo que eu falei? Tá constantemente motivado, mesmo numa realidade precária. O relacionamento entre os treinadores e conciliar isso com estudo e assim por diante. E também, alguns atletas falam que a dificuldade de encontrar um psicólogo, e pasmem, psicólogo que não tem especialização, e às vezes, quando vai trabalhar com a equipe, ele não tem uma apropriação sobre ciências do esporte como um todo. Nos aspectos psicológicos, os meus colegas falaram que eles encontram muito dessa trajetória dos atletas: autoconfiança, metas claras, a questão do feedback intrínseco aqui no caso, compreender como é que é um treino de concentração, como é que isso no dia a dia, como lidar com a ansiedade pré-competitiva, a questão de autoestima, cobranças,
se realizar no esporte, alguns aspectos dependendo, obviamente, da modalidade, com agressividade, dificuldade de concentração e, mais uma vez, a carência de ter, aí, em alguns momentos, um profissional que realmente tenha propriedade no que ele faz. E aí a gente chega, né, na nossa última jornada. Quero pedir desculpas por ter extrapolado o tempo, porque eu me empolgo, eu me emociono com isso também, com essa área. Mas, assim, o que eu vejo? Tanto nós, psicólogos, às vezes a gente se sente remando sozinho, e às vezes contra a correnteza. Né? Mas assim, a gente não está só. Esse evento, e eu quero deixar mais uma vez minha gratidão, a gente não está só. Né? Isso aqui, esse encontro está realmente colocando para a sociedade todo o aparato técnico, profissional, o excelente nível que nós temos em psicologia de esporte no Brasil. Vamos continuar remando e, acima de tudo, aproveitando as belezas desse rio, dessa nossa trilha. Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada aos três, né? Ótimas palestras aqui. E nós vamos, nesse momento importante aqui, que são as perguntas, as pessoas gostam de perguntar. É um pouco diferente, que o pessoal da psicologia participa bastante. Educação física, o pessoal não pergunta tanto. Vamos lá. Tem a primeira pergunta, que é do Rodrigo. Ele disse que conheceu um projeto esportivo no Pará, outro estado da região norte, mas ele queria saber se vocês conhecem o projeto, se o projeto ainda existe, se saberiam falar sobre. O nome do projeto é Estação Conhecimento Brasil Vale Ouro. Tinha em diferentes locais e o contato dele foi com o de Tucumã. Alguém tem conhecimento desse projeto? Eu, particularmente, não. Vou ser bem sincero. Eu também não. Até porque depois eu fiquei fora aqui desde 2005 até 2017, e aí muita coisa eu não conseguia acompanhar, assim. Então eu tenho esse gap aí, mas vou procurar saber. Tenho vários amigos ali, então se a gente puder responder depois. Legal. Esse aqui, como está falando do Nadarte, então é para o Kleberson, né? Se você pode falar um pouco do mestrado, aonde foi, tema, programa e o vínculo que fez na equipe, né? Na equipe Nadarte. Perfeito, perfeito, legal, né? Foi o Rodrigo também, né? Então, Rodrigo, na verdade, até acabei esquecendo de falar, eu tenho doutorado Kleber, também, está travando um pouquinho a sua esse conexão. ano. Eu consegui acabar com o doutorado. Isso para mim foi uma vitória já. Kleberson? Oi? É porque está travando Consegue aqui. ouvir? A conexão está baixa. Estamos te ouvindo, sua imagem está travada. Melhorou agora? Melhorou o seu áudio, sim. Um pouquinho. Oi? Oi. Pode comentar. Vocês me ouvem? Melhor. Programa chamado Saúde e Ambiente. É um programa interdisciplinar, né, aqui em Aracaju mesmo, que é o Wi-Fi para centrar aqui em mim. Só um instantinho, tá? Tudo bem. Fique à vontade. Será que ficou melhor? Ficou um pouquinho agora? Melhorou um pouquinho. Pronto. Então, assim, eu fiz o mestrado e doutorado em saúde e ambiente, que é um mestrado interdisciplinar, né? Um programa interdisciplinar, um mestrado e doutorado. E me ajudou bastante, porque eu estudava com pessoas de diferentes áreas da saúde, de educação física,
de fisioterapia, de medicina. Então, e ele tem uma interface de uma análise do sujeito inserido num ambiente, considerando sua vertente física e social. Então, todos os trabalhos, né, que são desenvolvidos no saúde e ambiente, eles têm que ter essa interface, analisar o sujeito em seu processo de interação com o ambiente. Então, no mestrado eu estudei, foi relacionado ao futebol, então eu estudei o estresse e o autoconceito de profissão de atletas daqui do estado. Gerou 4 artigos, né? 3 deles estão publicados já e um aceito para publicação. Então, vocês podem até dar uma olhadinha lá no Google, né? Acadêmico principalmente. Eu vou colocar meu nome todo aqui, que fique mais fácil. Que aos pouquinhos a gente está publicando legal material daqui mesmo, né? A gente sempre busca pesquisar atletas daqui, justamente para a gente gerar um conhecimento. Então, é outro ponto que eu acho que o Norte e Nordeste ele tem que se firmar um pouco mais. A gente não precisa sair daqui para pesquisar, por exemplo, o atleta de São Paulo. Afinal, a gente tem a maior realidade, né, do esporte brasileiro em centros como Sergipe, como o Amazonas, como o Pará. Então, quanto mais a gente entender, por exemplo, a realidade desses centros, mais a gente vai ter mais assertividade para o desenvolvimento esportivo. Então, a gente vai estar estudando, na verdade, a regra e não a exceção em termos de investimento, tudo aquilo que a gente debateu bastante hoje. O doutorado, minha tese foi com atletas de jiu-jitsu e eu estudei, foi um estudo qualitativo, né, essencialmente qualitativo em campo. Eu acompanhei por 12 meses os atletas, desde a pré-temporada até o pós-temporada, cerca de 8 horas por dia de acompanhamento. E aí eu fiz uma investigação em torno do processo emocional e o desempenho esportivo, né? Fazendo desde entrevistas, conceituações cognitivas, né? Que é uma técnica específica, e fazendo uma nova conceituação cognitiva específica para os atletas do jiu-jitsu, para a gente conseguir trabalhar de uma forma pontual, alterando a percepção deles e atingindo uma resposta mais eficaz, influenciando diretamente no rendimento. A tese já está publicada no site, mas está para sair também numa revista, né? No Archives of Boodle, que é uma revista internacional da área de lutas, né? Então, em breve deve estar saindo também. Legal. Nós temos também uma outra pergunta aqui, pergunta da Érica, tá, Lucianinha, para você. O que te mantém lutando pelo seu projeto? O que te move? A gente, assim, ouvindo o que todo mundo falou aqui hoje, realmente você vê a dificuldade que é. E a primeira ideia é basicamente desistir, né, pela dificuldade. Mas como eu vejo muito talento local, vejo que a gente tem muitos atletas com um talento que pode chegar a uma seleção brasileira, que pode chegar a uma seleção olímpica. O que me move é tentar fazer com que a gente consiga levar um atleta olímpico treinando local, que você não precise sair, como eu tive que sair, ficar 12 anos longe da família. Eu tive muita dificuldade nessa situação. Minha sobrinha cresceu e eu não pude estar perto. Então, assim, toda vez que eu embarcava para voltar, era um voo para São Paulo de 3 horas e meia, 4 horas, chorando, porque você fica naquela situação que você quer muito o seu objetivo, óbvio, mas que a família, ela se torna muito importante para você, para te dar estabilidade. Muitos momentos que eu passei em São Paulo e tive que passar sozinha, eu fui menor de idade,
Então, todas essas coisas são muito complicadas e eu gostaria muito de mostrar que a gente tem um potencial para estar com atletas de seleção treinando local, porque tem, só que precisa de algumas mudanças e aí tem que ter coragem para isso. E aí eu acho que eu tenho um pouco de coragem nesse sentido. Um pouco de loucura também. A loucura faz parte também. Assim como a Ronélia também tem um pouco de loucura, porque se a gente for só sã, você pensa em desistir, sendo bem sincera. Mas o esporte ele precisa dessas pessoas que fazem dar esse start, né? Das coisas serem diferentes. Por exemplo, eu sou a única atleta da região norte aí para as Olimpíadas, aí para não sei o quê. Então, assim, dá para ser. A gente tem como quebrar essa barreira. Só é muito mais difícil para a gente, mas dá. Muito bom. Nós temos aqui a próxima pergunta, também para a Luciane e para o Cleberson. A Erika menciona aqui que vocês dois trabalham com natação em estados com poucos investimentos no esporte. Como vocês visualizam a natação paralímpica na região que vocês atuam? Eu vou começar porque para mim vai ser muito rápido. Não tem. A gente até tem, porque assim, eu poderia pintar, né, um quadro aqui e tal, porque a gente tem um atleta que um professor Matheus, o nome dele, ele faz um trabalho há muito tempo e que esse atleta, ele está inclusive próximo de uma vaga paralímpica para 2021. Um atleta, ele não tem incentivo, ele tem esse treinador. Dizer que não tem incentivo é sacanagem com o treinador. Ele tem um baita de um treinador que investe nele há um bom tempo, que com certeza estuda pra caramba para oferecer o melhor treino a ele. Mas tirando isso, a gente tem esporadicamente a TV aqui que nos ajuda bastante, né? A Globo local daqui. Sempre que a gente tem alguma situação, a Globo acaba, a TV Sergipe, né, daqui, ela acaba escutando a gente, faz matéria, né? Teve até um caso curioso que a gente teve 2 atletas convocados para uma competição pela Seleção Brasileira Juvenil e, né, uma convocação que você não ganha passagem, você não ganha nada. E aí a gente sinalizou, né, que estava acontecendo isso e que não tem o que fazer. Mas que aí a TV fez, né? A TV Sergipe fez a matéria e uma banda que é daqui, né? Que talvez muita gente conheça, que já era fã e eu sou ainda mais agora. A banda Calcinha Preta, assim que acabou a matéria, ligou e disse: passem terça-feira aqui no escritório que a gente vai dar todas as despesas. E nem perguntou quanto era, e deu todas as despesas. Então, o Paralímpico, então, nem se fala. Infelizmente, não existe trabalho. Não existe trabalho. A gente reluta por um trabalho, mas que não existe. Não existe. A verdade é que não existe. A gente tem pessoas que acabam superando de uma forma incrível, como é o caso desse atleta. Eu vou até procurar saber o nome para passar para vocês. Mas que trabalho não existe, não. Pelo menos aqui em Sergipe, tá? Bom, também vou ser um pouco breve, né? Que a gente sabe que a situação da natação ela é difícil na nossa região, a Paralímpica basicamente é inexistente. Aqui, quando eu era atleta aqui, até 2005, quando a gente tinha a Vila Olímpica, que cedia as RAIs para alguns atletas, eu me recordo do professor Wellington trabalhar com atletas paralímpicos. Com deficiências, né? E aí ele fazia esse trabalho. Quando a piscina da vila se desfez, assim, que ficou esse tempo todo sem, acredito que foi isso que também deu uma diminuída, mas assim, um nível muito pequeno, uma quantidade muito pequena de atletas. Não estou falando aqui de 5, talvez. E aí,
quando eu tive mais contato com atletas com deficiências, assim, foi na questão que eu fui para o meu primeiro Campeonato Paulista em São Paulo, e ele era dividido entre pessoas que disputavam a parte olímpica e paralímpica. E isso, para mim, foi muito legal. Assim, porque eu nunca tinha visto de perto, eu sabia, obviamente, mas não uma quantidade como que era lá, sabe? E aí, depois, eu acabei tendo mais contato. Eu tenho algumas atletas que vão de competição de Pan-Americano e Olimpíada, que a gente acabava se encontrando, porque o polo sempre ficava até o final, e aí depois que acaba o polo começa as Paralimpíadas. Então sempre eu comecei a ter mais contato assim, mas hoje local que eu conheço só tem o Jean, e se eu não me engano ele não tem piscina, assim, na verdade o professor Wellington, eu acredito que passa treino para ele, e aí ele fica indo de clube em clube pedindo para treinar, sabe? Então hoje ele treina na nossa piscina dia de sábado, e dia de segunda e quinta, se eu não me engano, ele treina no Olímpico, e aí ele treina também, não sei, mais 2 dias, então outra piscina. Então, basicamente é isso, assim, ele não tem um acompanhamento assim físico, pelo que eu entendi do que ele passou, mas realmente a gente tem muita dificuldade com isso aqui. A falta de incentivo, talvez muitos não tenham ideia de que tem um local ou que poderiam iniciar uma prática esportiva. Acho que a falta de divulgação colabora também, mas é basicamente isso que eu tenho para falar sobre. Legal. E nós temos aqui mais 2 perguntas, mas que, na verdade, envolvem a mesma temática para o Cleberson. Informações sobre a cartilha que você mencionou. As pessoas querem saber mais informações e as informações sobre... Quais informações essa cartilha dos pais de atletas, enfim, que você mencionou na palestra. O pessoal está curioso sobre. Legal, legal. De um modo geral, a cartilha ela traz um contexto bem objetivo, né? Do quanto que o pai ele se comporta como, às vezes, um técnico, sem ser um técnico, mas que eu achei legal aí o exemplo que o professor Ricardo trouxe, né? O pai que às vezes é sim o atleta. Aqui a gente tem uma equipe de natação, por exemplo, que tem 2 professores, os 2 são pais de atletas. E é um pouco complicada a situação, sabe? Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas que é ainda mais complicado, né? Porque você está lidando ali com um atleta, com um aluno, e está lidando com o seu filho, né? Então, tem papéis sociais diferentes. A cartilha, ela traz algo nesse sentido, né? Eu não me recordo em detalhes da cartilha agora, mas ela traz a seguinte reflexão. O pai e a mãe tá ali, né? O pai de atleta, a mãe de atleta, eles precisam trazer um conforto. Ali é o conforto do atleta. Em meio a inúmeras críticas internas, porque o atleta ele geralmente ele é muito autocrítico, e externas, porque ele tem sempre a pontuação do técnico, ele tem sempre o olhar dos seus adversários, dos seus colegas de clube. Ele vai ter, muito possivelmente, em alguns casos, somente uma zona de conforto, que é o que ser falado, o que não ser falado, né? Alguns comentários que podem soar. Dentre eles está essa questão de correção técnica. Ah, você poderia ter feito isso. Pô, essa virada não é desse jeito. Pô, por que você virou tão em cima? Por que você... Parece até que foi um exímio nadador, né? Aquele pai, aquela mãe, e que traz exemplos da virada e que você fica assim... Teve uma vez que eu cheguei para o Antônio e falei, cara, às vezes a gente perde, às vezes a gente oferece alguns cursos, sabe, capacitantes e tal. Às vezes a gente podia pegar alguns pais que a gente tem aqui para
ensinar virada, ensinar abraçada do peito, né? Porque é impressionante. É para as crianças e às vezes até para o treinador que a gente tem. Pô, mas você não acha que está treinando pouco isso? Pô, mas você não tá achando que a frequência de braçada, e pega até termos técnicos assim, mas a frequência de braçada não está adequada? Por que só está treinando 2.000 por agora, ou 1.500? E por aí vai. E por aí vai. Então, a cartilha ela traz esse toque, bem objetivo mesmo, da conduta e do suporte, principalmente social e emocional, que os pais devem ter. Que os pais devem ter para o desenvolvimento esportivo saudável, né? O Rodrigo até está trazendo aqui mais informações da cartilha. Não deve ser difícil encontrar a cartilha na internet mesmo, porque é de domínio público, né? O Rodrigo trouxe aí que foi 2015, chegou até mim um pouco mais recente, né? Do que 2015, ano passado, acho que chegou até mim. Até disponibilizei em algumas turmas que eu dou aula de psicologia do esporte e tal, para o pessoal ter conhecimento e repassar, porque vai além da natação, é geral. Todo mundo tem essa dificuldade em todas as modalidades em relação a esse comportamento da família, né? Que acaba exigindo ainda mais do atleta, quando na verdade o papel é dar o suporte. O Rodrigo colocou aqui que faz parte da agenda 20+20, foi feita pelo COI em 2015. A Luciane quer complementar a fala do Cleberson e nós temos perguntas aqui também para o Ricardo. Eu só queria complementar que, assim, aqui em Manaus a gente, e acredito que na região norte também, a gente tem uma questão muito cultural e permissiva dessa situação. Eu visualizo muito que depende bastante do posicionamento do treinador em relação a isso, em como funciona. Quando eu cheguei na equipe, a gente tinha, para vocês terem uma ideia, só para eu desenhar aqui sobre essa situação que me lembrou muito, assim. Os atletas ficavam sentados, os pais colocavam as raias e eles pegavam as cadeiras e ficavam sentados na borda da piscina e, assim, dando orientação. E você ali, né? Na verdade, então eu tive que refazer uma questão cultural dos meus atletas. Então, se eles querem nadar, eles que têm que colocar a raia. Eu puxei muita raia na vida, não morri, eles vão sobreviver. E aí, os pais, eles podem se colocar no lugar de pais. Isso é bem trabalhado na equipe comigo, assim. Então, assim, óbvio que eu dou espaço para eles questionarem, eles perguntarem, mas, por exemplo, uma das coisas que eram mais marcantes para mim é que o balizamento da competição era impresso para cada pai. E aí, antes da competição, olha isso, antes da competição, o pai pegava o seu balizamento lá e ficava à noite, antes da competição, falando, naquela prova vai nadar fulano e fulano, você tem que ganhar deles. Imagina a pressão que você tem para uma criança, porque é bem isso que o Cleberson falou. A gente começa a natação com a parte competitiva no pré-mirim, 6 anos. Aí você pega uma criança que ela não pode perder para tal. E aí, por exemplo, aqui eu não trabalho com competitividade entre atletas, eu trabalho com performance. Então, eles mudaram a cultura deles de identificarem que ele tem que ganhar de fulano. Não, ele tem que baixar o tempo. E o que ele precisa fazer para baixar o tempo? É isso, isso e isso. Se ele ganhar, ótimo, baixou o tempo. Se ele não ganhar, a gente vai treinar mais e vai tentar baixar o tempo. Então, assim, as competições que eu faço interna, elas são assim. Então, não é assim que eu ponho, sei lá, 5 raias, ponho um contra um e eles nadam contra. Não faço isso. Eu pego, anoto todos os tempos deles e aí eu coloco, fulano, você vai ganhar medalha se você baixar esse tempo aqui. Ciclano, o seu tempo é tal. Então, eles vão nadar para eles se superarem. Eu acho que é muito importante quando talvez o treinador trabalhe uma metodologia que seja mais direcionada para melhorar essa cobrança e rivalidade, sabe? Por isso que mais ou menos eu queria só complementar o que o Cleberson falou, porque
porque vai muito do treinador também. E aqui eu tenho duas perguntas para o Ricardo. Tá, Ricardo? Essas são as duas últimas perguntas para a gente poder encerrar nossa mesa para não estourar o nosso tempo. A primeira pergunta, Ricardo, é: nessas vivências de todos se conhecerem em Fortaleza, isso acirra a competitividade? Ricardo? Ricardo? Travou? Nós, psicólogos, não, de forma alguma. Se for... Tá ouvindo? Sim, agora começamos a ouvir. Acho que travou. Tá ouvindo? Agora estamos Então, peraí, ouvindo. só um instante. Tirei o vídeo, mas eu não vejo competição. Tá? Porque apesar de eu pedir Nossa internet está nos expulsando aqui. Ricardo? Hum. Bom, a gente tem só mais 3 minutinhos. apesar de ser uma metrópole com características de província, mas assim, tem muito campo de trabalho para a psicologia do esporte. Então eu não vejo essa rivalidade. Quando eu falei que todo mundo se conhece com relação aos atletas, é porque quer queira que não, acho que a imagem corre. Nos nossos estados, aquele garoto, o garoto que se destaca, ele acaba. Tá ouvindo? Você está me ouvindo? Ouvindo não, né? Bem mal, tá cortando, tá cortando o tempo inteiro. Imagino, Ricardo. Bom, se você puder escrever aqui no Pois chat. eu queria responder. Melhorou agora? Melhorou. Falhou de novo. Se você puder digitar aqui agora, tá indo e voltando. Mas acredito que se você responder aqui no chat fica melhor. Digitar para a gente. Pode ser? Responder. Te agradeço. A gente vai encerrar aqui a mesa. Pode sim. Tá bom. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Tá cortando o tempo inteiro. Então... Tá ok. Bom, vamos lá. Eu vou responder aqui no chat, pode ficar tranquila. Te agradeço. Muito obrigada a Luciane, Kleberson, Ricardo, pelas falas de vocês. Falas super interessantes. Tenho certeza que a nossa audiência aqui gostou. E palavra final de vocês, despedidas para a gente encerrar. Posso começar, então? Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite. Acho super importante a gente ter esse tipo de conversa, onde a gente consiga expor o que a gente passa no nosso dia a dia e quanto é difícil, mas que é, no final, recompensante, porque, querendo ou não, eu, por exemplo, peguei o ASA em 13º lugar e em um ano de trabalho duro a gente ficou em terceiro, né,
de clubes, né? Esse ano foi complicado por causa da pandemia, mas assim a gente sabe que com um bom trabalho, com a iniciação do uso de equipe multidisciplinar, que é o que eu estou tentando implantar, trazer as coisas que são atualizadas e tentar fazer com que a natação cresça, ou todos os esportes, como a Ronélia faz isso também pelo futsal, é a forma que eu penso que as coisas tendem a mudar. De fato, como o Ricardo falou, se eu não me engano, a gente se sente sozinha, mas aos poucos, como nessa reunião hoje aqui, a gente consegue visualizar que tem várias pessoas que também pensam parecidos e que também sofrem as mesmas dificuldades e que estão tentando com que essas situações elas evoluam e melhorem sempre. Muito obrigada. Bom, agradecer também, né? Agradecer, eu estava hoje me preparando, né? Em meio a tanta coisa, né? A pandemia está acelerando tudo, dificultando bastante que a gente vivencie um pouco melhor, né? Tudo. A gente poderia estar agora presencialmente, mas que faz parte, né? E aí eu estava me preparando e aí eu refletindo, caramba, que bom, né? Mais um objetivo alcançado é muito significativo para mim, sabe? Estar participando. Matheus, quando me convocou, né? Ele sinalizou que seria a primeira vez que o Estado de Sergipe estaria participando e eu me recordo muito bem em 2009, quando eu comecei a graduação, que eu falei para o pessoal numa disciplina introdutória que eu queria ser psicólogo do esporte. Aí todo mundo riu um pouco debochado, tipo, tá, legal. Bom que não vai ter, esse concorrente aí a gente não vai ter e tal. E aí depois o pessoal, sim, você quer ir morar onde? São Paulo, Rio de Janeiro? Eu falei, não, eu quero aqui em Aracaju. Aí eles falaram, não, mas aqui não tem isso. Eu falei, não tem. Aí vocês não precisam se preocupar comigo, não. Vocês fazem o de vocês aí, que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. E tem semanalmente, sem exagero, semanalmente eu recebo convites de trabalho, de acompanhamento de atleta aqui em Aracaju, né? Então, e acho que vai até para outras pessoas de outros locais que a gente tem, a oportunidade ela não vem assim, a gente cria oportunidades. Então, aqui está sendo mais uma oportunidade gerada e que, para mim, eu espero que vocês tenham gostado, porque, para mim, foi a realização de um sonho, de mais um sonho mesmo. De lá em 2009, eu lembrar o quanto que era escanteado, o quanto que era meio até debochado, assim, e que hoje eu vejo que o quanto que eu progredi e o quanto que indiretamente também, né, a psicologia do esporte aqui no estado, ela tem progredido. E hoje, se eu dou aula, né, hoje eu sou professor de 2 universidades aqui, é justamente com a missão de formar mais profissionais para a psicologia do esporte sergipano. E a gente está vindo aí com a nossa gangue aí de peso para fazer crescer, para fazer acontecer mesmo, certo? Então a região norte e a região nordeste, elas ainda vão crescer muito, sim. Vocês podem ter certeza disso. E a gente tem muito talento. A gente só precisa melhorar em alguns aspectos e eventos como esse mostram, né, que a gente está melhorando sim. Ricardo, será que a gente consegue ouvir tuas palavras de encerramento? Acho que não. Bom, pessoal, nós vamos encerrar, tá? Para a gente não entrar no tempo da outra mesa. Muito obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. E prazer conhecer você, Cleberson. Um prazer conhecer você, Ricardo. Obrigada, Luciane. Temos que trocar mais figurinhas. E a todos, até a próxima oportunidade.